Olá, olá! Boa tarde, boa noite, gente querida! Sejam bem-vindos à nossa live do quadro Café com Conhecimento. Quero saber se você já está chegando, vai me dando seu oizinho, vai me dando seu boa noite aqui para eu saber que você já está comigo. Você pode perceber que a gente está hoje num cenário diferenciado. Estamos aqui diretamente da minha cozinha. Gente, o que a Milena enlouqueceu? Vai fazer a live da cozinha. Vou fazer a live da cozinha. E ainda tem um objeto aqui em mãos que eu quero conversar com você. O que você acha? Será que a gente vai falar sobre isso aqui? Dá uma olhada. Dá uma olhada no que esse porta-tampinhas aqui vai representar para nós hoje durante o nosso bate-papo. Olha só. O papo hoje é com você, profissional que trabalha com emagrecimento. O papo hoje é com você que está aqui buscando cada vez mais situações e sugestões para te ajudar a entender melhor seu cliente, a entender melhor aquela pessoa que chega na sua frente te pedindo ajuda, te pedindo uma luz. E é sobre isso que eu quero falar. Boa tarde, boa noite, Cris, seja bem-vinda. Eu quero saber se você sabe qual é a dimensão que vive o seu cliente. Qual é a dimensão em que o seu cliente se encontra? Olha isso. E quando eu estou te falando sobre isso, a gente vai fazer uma analogia. Presta atenção. Faça aqui referência a esse objeto como se esse vidro fosse o sistema do seu cliente, o sistema emocional do seu cliente. E quando eu estou falando aqui em dimensão, eu estou te falando pautado, né, baseado aí nesse raciocínio. Vamos falar das emoções em que o seu cliente se encontra. Vamos falar das dimensões que fazem com que o seu cliente defina os resultados que ele tem para ele. Aquela pessoa que chega para você pedindo ajuda para se entender melhor, para buscar mecanismos de resgate da saúde, da qualidade de vida, enfim. É sobre isso que eu quero falar. E eu quero que você entenda esse recipiente aqui, ó, como sendo o recipiente emocional do seu cliente. E nós só temos apenas duas dimensões que vão definir os resultados do seu cliente. Mas antes de eu te contar quais são essas dimensões, que dimensões são essas, Milena, que você está falando, eu quero que você me diga se você está conseguindo me ouvir, se o áudio está chegando, se a imagem também está legal. E eu quero, inclusive, que você faça a seguinte gentileza para mim. Você vai encaminhar essa live para o maior número de pessoas que você sabe que pode ajudar. Pessoas que estão aí buscando sugestões, né, para dar conta de rever alguns conceitos na sua vida, pessoas que você conhece que esse conteúdo pode ajudar, então você vai me ajudar nessa corrente do bem, levando essa mensagem para mais pessoas. Para a gente poder falar sobre dimensão, para a gente poder falar sobre sistema emocional, a gente vai fazer de conta que esse pote, que essa jarra aqui, ó, esse recipiente de vidro é o sistema emocional do seu cliente. E aqui dentro ele guarda muitas das mais variadas emoções. Imagine que cada tampinha dessa aqui, gente, eu não sei se você sabe, mas aqui no sul, na minha cidade, tem uma campanha que as pessoas pedem para guardar tampinhas de garrafa. Essa aqui é de água mineral. Guardar tampinhas para doar para instituições de caridade que vão trabalhar com esse material para trazer recursos para os pets. Eu não sei se vocês têm isso aí na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade tem a maior campanha, né, de pontos de locais que você guarda isso tudo e depois vai lá, entrega essas tampinhas para eles e eles vão reciclar, reutilizar esse material, trazendo melhor conforto aí. Eu sei que é toda uma ajuda, uma mobilização para as organizações que cuidam de cachorros de rua, para animais, né, que estão sem condições de comer, enfim. E aqui em casa a gente guarda tudo isso. Então, por que eu estou aproveitando esse material? Porque o que acontece com o seu cliente é exatamente isso. Esse pote aqui, ele representa o sistema emocional do seu cliente. Boa noite, Juliana, seja bem-vinda. Esse pote, ele representa o sistema emocional do seu cliente. Você aqui vai fazer uma analogia junto comigo, trazendo cada tampinha dessa daqui como sendo um tipo de emoção. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o meu papo hoje é com você, profissional de emagrecimento, que quer dar melhores resultados para o seu cliente de emagrecimento. O meu papo aqui é com você, profissional, que se incomoda e se preocupa com os resultados do seu cliente. E eu quero começar aqui, inclusive, com uma pergunta. Em qual das dimensões vive o seu cliente? Nós só temos duas dimensões. Ou ele está em uma, ou ele está em outra.
E é sobre isso que a gente vai falar na live de hoje, tá? Para quem está chegando agora e nunca acompanhou as lives antes, a gente está aqui num quadro que se chama Café com Conhecimento. Todos os dias, às 18 horas da tarde, a gente se encontra para bater um papo sobre a sua jornada profissional, e toda a entrega da live, gente, pode ser utilizada para você, profissional, e você pode adaptar a linguagem para trabalhar com o seu cliente de emagrecimento. Conforme vocês vão chegando, vão me contando aqui qual é a profissão de vocês, no que vocês atuam. Se vocês são esteticistas, nutricionistas, personal trainer, se você trabalha em academia, em clínica, eu quero saber, porque a gente vai modelando aqui a linguagem com relação à sua atividade, ok? E por que eu estou te dizendo isso? Como a gente tem aqui o compromisso todos os dias de trabalhar conteúdos que vão te ajudar e agregar informações aí para o seu trabalho, hoje o nosso assunto é justamente as dimensões que vive o seu cliente. Ou ele está em uma dimensão ou ele está em outra. E a gente vai fazer uma analogia da seguinte maneira. Tendo em vista que o sistema emocional é um só, esse vaso de vidro ele vai representar o sistema emocional do seu cliente. O que está acontecendo aqui? Na medida em que o seu cliente vai armazenando experiências de vida, olha isso, na medida em que ele vai vivendo situações, vendo situações, ouvindo situações, coisas e fatos, ele vai armazenando no seu sistema emocional cada vez um tipo de emoção. Cada vez um tipo de emoção. Imagine que cada tampinha dessa é uma emoção diferente que ele vive. E na vida real, gente, vamos falar sobre emagrecimento. O cliente que chega para você, 99% do cliente que chega para você, ele não chega para você com uma experiência inédita. Eu nunca tentei emagrecer antes. Tá? Eu falo isso pela minha experiência própria. A grande maioria, em massa, das pessoas que chegam para mim pedindo ajuda para emagrecer é justamente porque já passaram por várias outras tentativas e se frustraram. Ou emagreceram, mas não deram conta de manter os resultados, ou nem conseguiram dar o start, nem conseguiram emagrecer. Tentaram o início, não deu certo, desistiram no caminho. E esse processo faz com que o nosso cliente ele vá colecionando estratégias, coleções de frustrações, coleções de fracassos na sua vida, enquanto o desejo de emagrecer. Presta atenção no que eu vou te falar agora. São duas as dimensões que o seu cliente se encontra. Ou ele está em uma, ou ele está em outra. A primeira dimensão representa exatamente essas tampinhas, né, dentro desse sistema, onde o seu cliente se frustrou, onde ele não conseguiu o resultado que ele queria, onde ele teve várias e várias alternativas durante a vida dele e ele não deu conta de viver aquela experiência com o nível máximo, né, do objetivo alcançado. Pessoas que tentam emagrecer e não dão conta são pessoas que desenvolvem desânimo, desmotivação, frustração, paralisação, são pessoas que não conseguem se sentir animadas para se resgatar. Então, você imagina um sistema emocional lotado de emoções negativas, de emoções que não são nada agradáveis, emoções desagradáveis. Esse cliente, gente, quando ele está beirando a saturação, normalmente é quando enche esse sistema que ele te procura. Normalmente é quando ele realmente não se aguenta mais que ele chega até o teu espaço, até o teu local de atendimento, pedindo a sua ajuda. E quando esse cliente se encontra nessa condição, anota o termo aí, isso se chama dimensão da dor. A dimensão da dor é aquela que faz com que o cliente mergulhe em emoções desagradáveis, 100% do dia, 100% da rotina dele. O tempo todo ele está com aquela sensação de culpa, de arrependimento, de não deu certo. E o que está acontecendo? Quando o seu cliente vem até você pedindo a sua ajuda, o sistema dele está farto de emoções desagradáveis. Se você entregar para ele mais do mesmo, você vai ser só mais uma das tentativas que não deram certo, onde ele passará a colecionar dentro do seu sistema emocional. E como é que é ser mais do mesmo, Milena? Presta atenção. Se você é personal trainer, você vai lá e entrega mais um treino para ele. Se você é nutricionista, você vai lá e entrega mais uma dieta para ele. Se você é da área da estética, você vai lá e diz que ele tem que fazer mais um pacote de sessões modeladoras porque vai diminuir medidas e porque ele vai ficar feliz.
Entende? Se você é psicólogo, você está buscando esse cliente, fazendo com que ele passe a entender, né, da situação, ou seja, você está entregando mais do mesmo para ele. Quando isso acontece, você não está sendo o profissional exclusivo e diferenciado no mercado. Olha quantas coleções ele já teve de situações que não funcionaram. Por que ele acha que você colocando mais uma tentativa, né, igual a que ele já fez antes, por que vai funcionar agora? Presta atenção nisso. O que a gente tem que mudar, gente? A dimensão da dor, a dimensão da dor, o cliente já esteve repleto com todas essas experiências que não fluíram. Então, se você continuar com uma abordagem mais da mesma, não vai adiantar, não vai fluir. E nesse momento, você, como profissional de emagrecimento, precisa abrir os olhos do seu cliente justamente para essa dimensão. Portanto, para que eu abra os olhos do meu cliente, eu preciso ter uma abordagem diferenciada. Então, esse mecanismo emocional que está repleto de experiências frustrantes e que não funcionaram, não podem continuar no mesmo olhar, na mesma abordagem. Presta atenção nisso que eu estou te dizendo, porque são duas as dimensões que o seu cliente se encontra. Ou ele está nessa dimensão da dor, ou ele está na próxima, que eu já vou te falar qual é. Mas antes disso, eu quero que você, como profissional de emagrecimento, entenda que o seu cliente ele está fechado para as alternativas. Ele está lá o tempo todo perdendo o controle diante da comida, ele está lá no sofá, né, estreando cada dia o termo sofanete com mais profundidade na sua vida, ele não consegue ter ânimo para sair dali, ele está mergulhado numa desmotivação, numa frustração, e isso faz com que o foco do seu cliente passe a ter somente o olhar para as suas fragilidades, para aquilo que não dá conta, para aquilo que não dá certo, e isso vai impedir você de fazer a diferença na vida do seu cliente. Quem aqui está me assistindo, coloca aqui agora com que você trabalha, qual é a sua área de atuação, para que eu possa entender e trazer os exemplos na live de hoje sobre você, tá? Sobre a sua experiência, inclusive. Então, gente, fazer com que ele olhe só para as fragilidades não vai dar a energia que ele precisa para resolver o problema dele. E você, infelizmente, vai passar a ser somente mais uma emoção frustrante na vida dele, e você não deu conta de ajudá-lo a enxergar um novo caminho, um novo mecanismo de resolução da sua situação, da condição em que ele está vivendo ali enquanto desejo ardente de reduzir medidas, de baixar peso, de resgatar qualidade de vida, enfim. E quando a gente faz isso, normalmente, nós, enquanto profissionais, né, quando nós aceitamos ser somente mais uma tampinha de emoção desagradável no sistema emocional do nosso cliente, isso está acontecendo porque talvez nem você sabia que existe uma outra forma, um outro jeito de colocar a emoção certa, na dimensão adequada da vida dele, né? E nesse sentido, gente, eu quero que você aqui anote a segunda e última dimensão que o seu cliente pode estar vivendo. Então, se a dimensão da dor, ela é pautada nesse sistema emocional repleto de emoções desagradáveis, e se você está me ouvindo, talvez você já esteja, inclusive, lembrando, né, dos seus clientes de emagrecimento que chegam para você te pedindo ajuda, porque não aguentam mais aquela condição, enfim. Então, se eu tenho um sistema emocional que pode ser preenchido das emoções que eu realmente desejo, eu, como profissional de emagrecimento, tenho obrigação de entregar algo diferente. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar uma abordagem que tire as emoções desagradáveis do meu cliente e passe a trazer para esse meu cliente a dimensão de número 2, que é utilizar os seus recursos. Anote aí, a dimensão dos recursos é que vai trazer para o seu cliente uma nova estrutura emocional. Exatamente, o Paulo está me dizendo aqui, precisa trabalhar a mentalidade e os comportamentos. Presta atenção, Paulo, nesse sentido, você tendo esse sistema emocional que você sabe que é único, você vai fazer o seu cliente depositar dentro do sistema emocional dele outros recursos que não dores. Você vai mostrar para ele que existe um caminho em que ele pode ser mais veloz, que ele pode ser mais ágil, que ele pode ser mais confiante, que ele possa resgatar a segurança nele mesmo e com isso se realizar. E a grande maioria dos profissionais não fazem isso, eles vão lá e ainda apontam as falhas e os erros do cliente. Eu não estou dizendo que a gente tem que passar a mão na cabeça dele, não é isso. Eu estou dizendo que nada vai adiantar se você não filtrar, se você não permitir que ele substitua esse conteúdo de emoções desagradáveis por emoções que vão habilitar novamente os seus recursos. Essa é a diferença. Na medida em que o seu cliente vai percebendo
que essa outra forma de escolher um caminho diferente se torna mais natural, não porque alguém mandou, e sim porque ele foi despertado. A jornada precisa ser curtida, gente. Se o seu cliente está fazendo contagem regressiva para acabar o processo que ele assinou o contrato com você, está errado. Se ele está fazendo contagem regressiva para abandonar a dieta, para abandonar o contrato da academia, para abandonar as sessões de massagens modeladoras, de drenagem linfática, enfim, está errado. Ele não está curtindo a jornada, e o fato dele não curtir a jornada vai fazer com que ele volte a preencher o sistema emocional dele com emoções desagradáveis. Então, você, enquanto profissional que ajuda pessoas a resgatar o ânimo, a motivação, a qualidade de vida, você precisa despertar o seu cliente que existe esse outro mundo. Claro que é um processo, a gente não vai simplesmente pegar e abrir os olhos deles assim, não. Mas a gente pode escrever com ele uma nova história. Ele precisa despertar o planejamento, a disciplina, a organização, o foco, a persistência, mas você precisa conduzi-lo a pensar que precisa ser um degrau de cada vez. É você que vai ensinar o seu cliente a entender a dinâmica dos seus recursos. E a gente faz isso, gente, construindo um novo formato, uma nova forma de você trabalhar esse processo. Dentro do Instituto, nós trabalhamos na análise e gestão do peso, nós trabalhamos na formação a tríade da transformação. Dentro dessa tríade, os nossos alunos eles vão se especializando em lidar com cada passo que vai trazer uma transformação duradoura, que vai trazer uma transformação com mais efetividade. Não é só olhar para os recursos externos. Não estou dizendo que não é importante, né? Alimentação saudável, atividade física, claro que é importante, né? Um pacotinho de massagens ali é uma delícia. Só que se a gente não entender de tudo que compõe esse processo aqui, ó, infelizmente o negócio fica num formato muito mais desafiador e com muito mais dificuldade para evoluir. Então entenda, o seu cliente ele está aqui. O que ele vai guardar dentro do sistema dele por livre vontade é dele, mas cabe a você, profissional do emagrecimento, ensiná-lo esse outro olhar para dentro de si. Fazer com que essas emoções saiam da dimensão da dor e passem a acessar a dimensão dos recursos. Existe um passo a passo para isso. Nas nossas lives aqui, desde o começo do mês de junho, a gente vem trabalhando toda essa dinâmica, né, da construção de uma nova abordagem do profissional. Se você ainda não assistiu, corre para assistir. A gente tem entrega dos PDFs que sintetizam e complementam as nossas lives e eu entrego gratuitamente isso dentro do Telegram. Tá? Se você ainda não faz parte do canal no Telegram, aqui no Instagram, vai lá no link da bio, se cadastre e entre, é gratuito. Lá dentro você vai recebendo todos os PDFs que a gente está trabalhando na intenção de te ajudar e de despertar esse outro olhar em você. Porque é você que precisa ter essa convicção de que pode ser diferente. Se você continuar entregando mais do mesmo para o seu cliente, gente, infelizmente as coisas não vão mudar. E aí a gente passa a entender por que muitas pessoas falham nos seus resultados. A culpa não é nem dela, né? A culpa muitas vezes é do próprio profissional que não consegue dar conta de fazer com que a pessoa entenda que exista um novo caminho, uma outra forma de trabalhar o emagrecimento. Certo, gente? Eu quero que você entenda o seguinte. Todas as nossas lives do quadro Café com Conhecimento, elas valem um PDF gratuito. Para você acessar esse PDF com todo esse detalhamento, com tudo que a gente conversou aqui, você vai precisar me ajudar, né? Porque tudo que vem de graça não tem valor. Então, o que a gente está tentando alinhar? Estamos alinhados aqui. Você vai entrar nesse vídeo aqui no IGTV, no Instagram, ou lá no Facebook, e você vai comentar a live de hoje. Chegando em 30 comentários, a gente disponibiliza gratuitamente esse material de hoje lá no Telegram. Portanto, faça isso para poder acessar o material o quanto antes. E amanhã a gente volta com mais um quadro da live do Café com Conhecimento. Mas antes disso, eu quero só mostrar aqui para você o quanto ficou lindo de viver o nosso PDF da aula de hoje, tá? Para que você possa entender o que eu estou falando quando o assunto é dar conta de chegar em 30 comentários. Gente, é ouro vivo que vocês vão ter na mão, tá? Eu vou mostrar aqui no Instagram, vou virar a câmera para que vocês possam entender do que eu estou falando. E aqui no Facebook eu vou compartilhar a tela. Deixa eu só baixar aqui. O meu PDF, por exemplo, da live... Vamos pegar aqui, ó. A live de número 13, que foi a live de sexta-feira. Olha que lindo de viver que tá esse material.
Deixa eu compartilhar com o pessoal aqui do Facebook e aqui do Instagram eu vou virar a câmera para que vocês vejam como esse material tá legal. Então, gente, quando eu digo para você que é preciso, que é preciso chegar em 30 comentários, é por isso, ó. Esse aqui foi o material que a gente entregou na live de número 13, que tá lindo de viver. Tudo que tá aqui você pode adaptar e trazer para dentro do seu produto de emagrecimento. Tudo, isso aqui é gratuito, a gente está entregando gratuitamente dentro do canal do Telegram. Vocês estão entendendo? Todos os materiais das lives do café, tá? Do quadro Café com Conhecimento, elas foram produzidas com muito amor e carinho, com muito capricho por parte da nossa equipe de designers, para que você possa, de verdade, utilizar e fazer a diferença aí nos seus atendimentos. Milena, quanto que eu tenho que pagar por isso? Nada, você só precisa comentar. Precisa ter 30 comentários para a gente poder entregar esse material para você. Todas as lives, a gente já tem vários materiais de lives entregues lá dentro do canal do Telegram, e ainda a gente vai continuar, são 33 lives, tá? Hoje a gente está na live de número 15, então ainda tem mais da metade de materiais gratuitos para entregar para vocês, mas vocês têm que fazer a parte de vocês, que é comentar, chegando em 30 comentários, esse material é gratuito e é lá dentro do canal que você vai receber. Ok, minha gente, que delícia estar aqui com você nesse dia, nessa segunda-feira, começando a semana com muita energia e fazendo com que você possa contribuir com as emoções dos recursos, para que o seu cliente acesse a dimensão dos recursos e saia dessa dimensão da dor. Ele não precisa ficar nisso e você precisa conduzi-lo nesse sentido. Combinado? Forte abraço e eu vejo você na live de número 16, amanhã, terça-feira, às 18 horas. Tchau, tchau.